Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de março para todos os signos. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, estou aqui no Horóscopo Virtual. Sempre lembrando que se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, ou se você sempre vem, mas que você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque isso é muito importante. A sua curtida, o seu comentário, seu compartilhamento, tudo isso fortalece o canal e faz com que mais pessoas descubram o Horóscopo Virtual e as dicas que a gente dá aqui todos os dias. Pessoal, a gente começa o mês de março com uma lua minguante em Aquário. E o interessante, o mais importante, é que a gente tem a conjunção de Saturno e Mercúrio também em Aquário nesse começo de mês. Então, essa configuração e a Lua ali junto, que vai passar próximo, é importante a gente se livrar de ideias muito superficiais, preconcebidas. A gente precisa aprofundar o pensamento, a gente precisa entrar em coerência entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz, e muitas vezes a gente não tem nenhum encontro das águas, né? Tá tudo meio conflituoso. A gente pensa um monte de coisa e faz outra. Então a gente precisa tomar muito cuidado com nervosismo, irritação, ansiedade, porque pode fazer com que a gente tome atitudes que depois a gente acabe se arrependendo. A lua nova vai ser no dia 2, então é bem no comecinho mesmo, né? De março, a gente precisa se livrar de pesos extras, essa lua minguante ajudando a gente se livrar de projetos que não vão dar em nada, amizade, relacionamento, projetos de vida, que a gente tá arrastando aquele negócio que a gente fala assim, não, um dia eu vou mexer nisso daí, não, um dia eu vou fazer isso, um dia, gente, não fez até hoje, não usou, não dá, doa, joga fora. Aproveita essa lua minguante em Aquário que a gente tem logo nesse primeiro dia do mês de março pra gente abrir espaço para a lua nova que vai acontecer no dia 2, em Peixes, né? No grau 12, exatamente às 15 horas da tarde. Essa lua nova, a gente abrindo esse espaço, a gente aproveitando essa conjunção de Saturno com Mercúrio em Aquário, faz a gente trabalhar as nossas emoções de forma profunda para que elas se encontrem com as nossas ideias, os nossos ideais. Então a gente consegue ter uma integração, e é bem importante isso, para que a gente consiga fluir para uma única direção, para a gente não ficar tão dividido na vida, tão cheio de aquela coisa, eu faço isso, mas eu queria aquilo, eu tô com o fulano de tal porque ele me oferece segurança, mas eu queria mesmo era estar com o ciclano. Esses tipos de coisa que o ser humano faz, né? A gente faz umas loucuras, então tá na hora da gente integrar, dar uma enxugada na vida, dar uma simplificada, colocando novos pontos de vista e novos fatores de esperança para que a gente consiga continuar, porque se a gente ficar colocando só pontos negativos, tanto na nossa vida quanto no que está acontecendo fora, a gente não tem vontade de avançar. Então é uma lua nova importante para a gente ver as coisas por um novo ponto de vista. Tudo pode ficar meio de cabeça para baixo, a gente não pode se desesperar. Júpiter está presente nessa lunação, o que é bem interessante. O Júpiter está muito próximo da lua nova em Peixes, conjunta ao Sol. Então, um mundo de segredos vai começar a vir à tona. Então, se você tá escondendo alguma coisa, se você mente para si mesmo, ou esquece, Júpiter vai fazer assim, ó. É aquele mundo que você vai ficar sabendo que o vizinho traía com a vizinha do fundo, que o fulano deu um golpe no irmão, que o não sei o que deu uma baixaria ali na rua. Ixi, vai, ó. Aquele momento que daqui a pouco sobe o bombeiro, sobe a polícia, sobe o SAMU, sobe todo mundo, porque tá todo mundo precisando de ajuda, aquele desespero, aquele vucu-vucu. Pode ter certeza que se a gente não aproveitar o restinho da lua minguante em Aquário, façam a enxugada que eu falei, integrem, coloca a vida num ponto útil, numa linha reta para fluir, né? A gente tem que fluir por um caminho que faça a gente inteiro. Esse negócio de divisão, mundos divididos, eu tenho um mundo que eu sonho, mas a minha vida real é outra coisa. Tá na hora da gente integrar. E pode ser que você nem tenha segredos, pode ser que sua vida não tenha, né? A gente sabe que algumas pessoas têm, outras não têm. Porém, se você tem,
a lua nova em peixes com o Júpiter em peixes vai colocar tudo à mostra, novos caminhos vão aparecer. É aquele momento que a água baixa pra gente ver o que sobrou na estrada. Vem um tsunami, depois ele vai baixar. É mais ou menos essa energia de março. Vem um tsunami, ele baixa e a gente vê o que sobrou. Né? Resumindo, tudo que eu vou falar para vocês é essa imagem. Verdades vêm à tona, a gente começa a ver que a gente quer outras coisas da vida, a gente começa a ver que é possível trilhar os nossos sonhos, a gente começa a ter uma percepção maior da nossa intuição, a gente começa a repensar nossas crenças por conta de Saturno junto com Mercúrio, que continua firme e forte no meio dessa alunação. A gente começa a se despojar dos excessos, ainda é uma lua nova que caminha para essa limpeza, então vem tudo à tona para a gente poder ver que não tá fluindo algumas coisas, né? A gente precisa ir para um caminho de amor, propósito e transcendência. Peixes é muito um signo que resume e integra o espiritual com a matéria. Por isso que é um signo tão complexo e por isso que ele é o último signo do zodíaco. Então a gente tem aí Sol, Lua e Júpiter nesse signo e Netuno. Então é uma lua nova com Stellium, são 4 planetas em peixes, trazendo bastante conflito, caos, sonhos, revelações, enfim, vem um monte de coisa aí, bem ao nível tsunami, pra gente poder olhar para tudo que tá lá embaixo, guardadinho, aquele momento que o porão vem sobe, né? Tudo que a gente tá escondendo vem pra gente ver o que tá sendo útil na nossa vida e o que não. Então, a gente pode ter que lidar com emoções como raiva, orgulho, ansiedade, egoísmo, emoções agitadas. A gente começa a cair nas armadilhas do destino, que na verdade é o nosso próprio inconsciente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente ser fiel à nossa própria essência e para a gente não ficar no lado infantil da criança birrenta, mimada que existe dentro da gente e que a gente não quer aceitar. Eu não aceito, eu não quero, eu não vou, enfim. Se a gente ficar nessa postura, março vai ser um mês extremamente difícil. É uma lua nova, eu ainda tô na lua nova, ainda tô no começo no mês, hein? Isso tudo pra gente ver que o mês vai caminhar para um lugar de mistério, que a gente precisa lidar com o nosso pessimismo, com o nosso medo e com as nossas indecisões. Fortalecer a nossa fé, nossos sonhos, sem se deixar levar por ilusões, porque a questão do fanatismo e das crenças que podem nos abocanhar também é perigoso. A gente também tem que tomar cuidado com aquilo que tá vindo no momento que a gente tá vulnerável. Aí vem um mestre, um guru, vem um troço aí para te levar para um caminho que descobriu a verdade. Vem comigo que a verdade é ali, ó. Cuidado, desconfiem de tudo, pensem com suas próprias cabeças. Eu peço e falo, quem me acompanha aqui sabe, toda vez a gente coloca as energias positivas e negativas e pede para que vocês consigam encontrar dentro de vocês, dentro da vida de vocês, dentro do que vocês estão vivendo hoje, o melhor direcionamento, a melhor decisão individual. E a gente pode se questionar tudo isso. Nossa, eu não sei o que eu acredito, eu não sei o que está acontecendo no mundo, o que é verdade, o que é mentira, né? O que é bom e o que é mal. Então, não existe muito esse negócio de bom e mal, existe o que é bom pra você, criatura de Deus. E se você não tá se sentindo feliz, bem, livre, confortável, não tá bom pra você. Então, cuidado pra você também parar de pensar e seguir só o que os outros estão falando. É preciso que você esteja feliz e confortável, atuante, dizendo o que você pensa, o que você sente, sem recriminações, sem julgamentos, sem pessoas te apontando. Se você ainda não está confortável, se você ainda não está livre, março pode fazer com que você busque essa liberdade. Por isso esse monte de coisa em peixes, meio que pra gente se debater e pra gente ir para um caminho novo, tá? Teremos aí dia 6, pessoal, 6 de março, aí que eu ia falar assim, de Marte e Vênus chegam em Aquário. Aí a gente tem Saturno, Mercúrio, Marte e Vênus em Aquário. E a gente tem Júpiter, Netuno e o Sol em Peixes. Então a gente tem 2
signos bem atuantes no céu e bem complexos, né? Quando esse Marte e essa Vênus chegam no dia 6 juntinhos em Aquário, a gente realmente consegue ir para um caminho de novos amigos, novos projetos. Ela traz esses dois planetas, eles trazem uma expansão, e aí todo aquele desespero de não sei o que pensar, não sei o que fazer, não sei para onde ir, pode dar uma melhorada junto com a Lua que vai crescer no dia 10. Então a gente tem a Lua nova, dia 2, e no dia 10 a Lua vai crescer em Gêmeos e Mercúrio já estará em Peixes. Então perceba que a gente sai de 4 planetas em Aquário e aí vai para 4 planetas em Peixes, ficando Saturno, Marte e Vênus, entra Mercúrio, Sol, Júpiter e Netuno. Continua uma grande presença de planetas nesses dois signos, né? Essa lua crescente que a gente vai ter em Gêmeos vai conversar muito bem com Vênus e Marte, que também estão recém-chegados a Aquário, são signos de ar que se complementam. Então a gente precisa ter nessa lua crescente em Gêmeos muita consciência mesmo do que a gente quer para nossa vida. Então é o momento das escolhas acontecerem, porque até então vai estar um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando chega a lua crescente, a gente consegue olhar para as coisas que a gente realmente quer com mais consciência. Então, é um momento que a gente tem que ir para um caminho de abertura para o novo. Só que muitas pessoas ainda, o lado negativo qual que é? Rigidez, fanatismo, dogmas, julgamentos, crenças velhas, negativas, preconceito. Então, toda vez que a gente fala, a gente aponta os dois lugares, né? Preconceito não é bom. Não é uma coisa assim só de bom e ruim. Não é bom, porque te prende dentro de um lugar onde você exclui um e só aceita aquilo que é conveniente. Por que que isso não é bom? Porque isso separa e segrega a sociedade, e aí a gente tem uma sociedade desigual. O preconceito ele faz isso, né? Em qualquer preconceito. Porque a gente está falando de um conceito que uns são aceitos e os outros não, né? E a gente precisa... Aí a gente está falando de Aquário. Saturno em Aquário, gente, para integrar e igualar, assim, no sentido de não todos somos iguais, mas todos somos humanos. Então a gente não pode criar preconceitos. E essa lua crescente em Gêmeos, ela vai fazer isso. Como? Porque ela trabalha junto, Mercúrio vai estar em Peixes. Isso que é interessante. Mercúrio em Peixes, amor, fala de aceitação, fala de fé. Então é uma lua que ajuda a gente a sair dessas bolhas, né, de fanatismo, de dogmas e preconceitos. Então é uma tendência mais positiva da gente conseguir limpar a sociedade e as mentes do negativo, daquilo que a gente acha que é ruim. Então a gente começa a perceber que não é ruim o outro porque ele pensa assim, porque ele tem essa fé, porque ele tem essa prática, porque ele tem essa cultura, porque enfim, então a gente começa a repensar as coisas, né? Existe um crescimento interior muito grande dessa lua. Eu acho que ela é bem mais benéfica do que o contrário. Quando a gente chega na lua cheia em Virgem no dia 18, essa lua cheia ela tem a presença de Netuno. Aí ela é um pouco mais dura mesmo, né? Se a gente não fez o trabalho que a lua nova pediu, quando chegar a lua cheia em Virgem, a gente pode ter rompimentos, a gente pode ter que lidar com situações de doença, em nós ou pessoas próximas, tá? A gente pode ter que encarar algumas regras e algumas situações que a gente precisa ter que lidar, né? A gente já podia ter feito antes ou não, enfim. Então a gente vai ter que tomar algumas ações, só que a gente precisa tomar muito cuidado com os exageros por conta de Netuno que está nessa lua cheia. A gente não pode desrespeitar as regras, a gente tem que organizar a nossa vida de uma forma que a gente não se sinta nem preso demais e nem passando por cima do outro e nem desrespeitando as coisas que estão à nossa volta, né? Então é uma lua tensa, porque a gente pode ter que organizar tanta coisa que a gente vai se sentir preso, a gente vai se sentir sufocado, porque é muita coisa que Peixe está demandando pra gente, e essa lua
essa lua cheia em Virgem, parece que ela não vai conseguir dar conta de organizar tudo. Então a sensação é que a gente vai, quer saber? Não quero saber de nada, quer saber? Então a gente pode ficar extremamente irritado e chutando vários baldes quando a gente deveria estar organizando os baldes. Tomar muito cuidado com as emoções que estarão à flor da pele. No dia 20, a gente tem o início do ano novo astrológico, início do outono, que para nós astrólogos é o ano novo real, porque o Sol entra em Áries e a gente tem a contagem do 1 para os 12. Então a gente sai de um ciclo grande, a gente fecha um capítulo e a gente entrando com esse Sol em Áries, a gente tem a entrada de Mercúrio como regente do ano de 2022, de fato. Como Mercúrio está em Peixes, na entrada do ano novo astrológico, junto de Júpiter, a gente tem uma abertura nesse Sol em Áries e com esse Mercúrio entrando como regente, tem uma abertura da gente ser livre, da gente ir para o que é essencial da nossa alma e para a gente ter uma coragem de abraçar ideias novas, porque Marte está em Aquário. Embora março vai ser bem caótico e vai trazer um monte de coisas à tona, a gente quando entra no novo ano astrológico e a gente vai caminhar para a lua minguante em Capricórnio, a gente consegue, de fato, parece que a gente tirou quilos e quilos de bagagem extra das nossas costas, dos nossos corações, e a gente consegue ver nós mesmos e o mundo e o outro sem tanto medo, sem tantas barreiras, sem tantos muros, sem tantas... Então, a gente entra nesse dia 20, caminha para o fim do mês, que a gente tem aí do dia 25, a lua minguante em Capricórnio, uma grande limpeza, o nosso bom humor parece que volta, a gente consegue ter mais leveza. Por incrível que pareça, uma lua minguante em Capricórnio vai trazer leveza, porque a gente vai estar subindo a montanha com uma mochilinha só. A gente vai estar carregando quilos e quilos nas costas, porque a gente já vai ter limpado tudo isso. Esse monte de tsunami que vem, essa limpeza pisciana, a gente tem um certo desapego imenso de um monte de tralha, de um monte de situação, de um monte de crença, de um monte de pessoa, de um monte de coisa, né? Então parece que a vida realmente rolou um terremoto e depois que tudo cai, a gente parece que fica mais leve. Você quer saber? Olha só que louco. Eu sofri tanto nesse mês à toa, podia ter sido mais fácil. Então, se você tá vendo esse vídeo, quando você entrar no desespero, no caos, lembra do que a Tata tá falando, do sentido de não ficar tão desesperado, porque vai passar e no fim das contas toda essa limpeza vai ser ótima, né? A gente termina o mês com Mercúrio entrando em Áries. E aí a gente vai de fato conseguir, aí a gente já, literalmente é o finzinho do mês que ele entra, né? E ele vai agir mais no próximo mês de abril. Porém, a gente já começa a ter mais força e mais coragem, porque agora a gente tá livre, leve e solto, então parece que a gente tá vendo um caminho na nossa frente e a gente quer correr. A gente quer, como se a gente quisesse lidar com todo o tempo perdido que a gente ficou meio, né? Então, só cuidado com o excesso de força demais para você literalmente não atropelar o outro nessa sua vontade de correr, de ir para frente, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Arianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, eu tô aqui no Horóscopo Virtual e a gente começa com o mês de março com uma lua minguante. Saturno tá conjunto com Mercúrio e em Aquário, né? Essa lua minguante ela é em Aquário também. Para vocês, arianos, o mês começa com foco total no que vocês precisam resolver, tá? Trabalho, vocês não vão ter muito tempo para outras atividades. Realmente é como se vocês quisessem arrumar tudo, organizar tudo. E se vocês conseguirem ter bastante foco, realmente sobra tempo para vocês estudarem, para vocês tomarem algumas decisões que estavam penduradas aí, né? Então vocês conseguem mais tempo para estudar, para organizar a gaveta, para, enfim, pegar aqueles pendrive, tudo tá cheio de poeira lá e ver o que tem e jogar fora. Não sei se tem isso, né? Livro, enfim, vocês conseguem
logo no início do mês, que já entra com uma lua nova no dia 2, fazer uma grande organização. Pode ser que vocês encontrem até mais tempo para encontrar amigos, amigos que não vinham há muito tempo, amigos novos que podem chegar, porque no dia 6 a gente tem Marte, que é o seu regente, e Vênus entrando em Aquário, então isso fortalece o seu grupo de amigos, né? Você realmente pode ir para um caminho de uma renovação social muito grande, e isso é positivo para vocês, arianos, porque vocês realmente estão querendo encontrar pessoas novas, pessoas que já estão com uma cabeça, porque a gente vai mudando muito, né? Então é natural que existam essas mudanças de grupo, mudanças que a gente chama de egrégora, né? As bolhas estão se movimentando, por mais que a gente ache que não estão, elas estão. E esse mês de março vai movimentar muitas bolhas. Então a sua bolha social de amizade, ela está mudando, tá, Ariano? Você vai se ver uma nova comunidade, um novo lugar. Você pode estar fazendo alguma mudança na sua vida que esse mês vai trazer, que de fato você vai se ver com pessoas novas. Você pode ter uma mudança no grupo de colegas de trabalho ou de amizades mesmo no seu mundo pessoal, tá? A lua nova em peixes, que a gente ainda vai estar nessa lua nova, né? Ela vai trazer todo um mundo de percepções novas para você. É muito interessante que você vai começar a ouvir mais a sua intuição, vai querer dar mais vazão para os seus talentos artísticos, ou querer ficar um pouco mais sozinho, vai querer começar a se interessar por coisas como meditação, respiração, yoga, coisas desse tipo, né? Então, isso também pode te levar para um caminho novo de abertura da sua mente que tem a ver com essa entrada de Marte em Aquário. Abre. Pode ser até que você venha querer trabalhar isso por conta de algum amigo, alguma amiga que você acabe se interessando pelo assunto. Você vai ficar mais calmo e mais amoroso ao longo desse mês de março, porém emoções intensas também podem vir à tona, tá? É muito importante que os arianos cuidem da saúde, porque vocês podem vir a descobrir alguma coisinha que estava aí incomodando vocês, que estava silenciosa até então, sei lá, uma pressão alta, um diabetes, uma colesterol, alguma coisa que vocês vão descobrir fazendo literalmente um check-up aí, tá? É muito importante que você também se permita receber ajuda das pessoas e entre nessa troca positiva, porque as relações ao longo do mês de março estão muito potencializadas, tá bom? Cuidado com a falta de limite também, né? De não saber colocar limite nas pessoas e acabar perdendo muita energia nas relações, tá? No dia 9, Mercúrio vai entrar em Peixes e a Lua vai ficar crescente no dia 10 em Gêmeos. Isso vai ativar muito sua mente, você vai entrar numa fase bem imaginativa, meio fora da órbita e pode sofrer com a falta de foco. Aí, mais do que nunca, suas atividades estarão mais voltadas para um mundo de leitura, de estudos, atividades artísticas. Então, assim, vai ser difícil para você lidar um pouquinho com a sua vida prática, tá? Cuidado com o nervosismo, dificuldade de dialogar com as pessoas, que você vai estar muito mais internalizado, fechado. Passeios e viagens nessa fase aí da Lua crescente em Gêmeos podem dar errado, então também não é um momento para você planejar viagem, passeios muito longos, tá? A Lua cheia que a gente vai ter em Virgem no dia 18, que vai trazer a presença de Netuno, porque Netuno está conjunto ao Sol nessa Lua cheia, traz um certo caos para sua vida. Então até então você estava se organizando lá, estudando, trabalhando bastante, né? A lua cheia, ela estoura algumas bolhas aí e você vai ter que ter muita resiliência e calma, porque você vai ter que lidar com problemas que você não estava esperando, tá? Então, não se desespere, arianos. Pode ter que lidar com alguma notícia desafiadora aí sobre saúde de alguém ou questões do seu trabalo, tá? No dia 20, as coisas começam a melhorar um pouco, porque a gente tem o Sol entrando no seu signo, Áries, né? O novo ano astrológico começa e isso te renova, te dá mais força para você renascer, literalmente espantando os velhos problemas, os problemas que aconteceram aí nessa lua cheia ou ainda estarão acontecendo, mas você vai conseguir ter mais direcionamento e foco, a cabeça não vai ficar tão preocupada e você vai conseguir se desapegar das coisas rapidinho, com muito mais coragem, sem tantos medos, tá bom? A gente tem uma lua minguante em Capricórnio acontecendo no dia 25, vai trazer uma folguinha de trabalho para você, né? Graças a Deus. Parece que as coisas ficam um pouco mais leves, porque você realmente se doou muito
e você também precisa descansar. Então aproveita para descansar. Nessa alunação é legal, está positiva, algum passeio, alguma viagem que vai te trazer bem-estar e felicidade, tá? Só não queira fazer nada que você não tá afim, né? Não se deixe fazer coisas que você não quer, porque você vai ficar irritado, né? Não adianta você querer fazer um passeio, mas aí você quer ir para um lugar, aí seu parceiro ou sua parceira quer ir para outro, ou a família para outra, e você acaba cedendo. Não vai ficar bom, você não vai gostar, você vai ficar super irritado. Cuidado com problemas também que pode acontecer com chefes no trabalho. Saiba dialogar, saiba colocar as suas ideias sem cara fechada, tá? O mês vai terminar com Mercúrio entrando em Áries. Isso vai te dar mais força e movimento para você fazer coisas novas. Não que você não tenha feito, né? Teve muitas coisas novas, novos grupos, novos amigos, estudos nesse mês de março, mas você consegue definir com muito mais clareza o que você realmente quer. Inclusive alguma atividade esportiva nova pode surgir na sua vida com essa entrada de Mercúrio no seu signo, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo. Taurinos, vamos falar sobre o seu mês de março. Eu sou a Tata Gentil, sou astróloga. Tô aqui no Horóscopo Virtual, não deixa de se inscrever aqui no canal, tá? Se você tá chegando aqui pela primeira vez. E vamos lá falar desse mês intenso, ó. O mês começa com uma lua minguante em Aquário, Saturno e Mercúrio estão conjuntos em Aquário. Isso que é o ponto, né? Então vocês começam o mês um tanto quanto desanimados pelo excesso de trabalho ou buscando descansar um pouquinho dos excessos todos, né? Isso é muito interessante. Tente fazer esse descanso, porque a conexão Saturno e Mercúrio podem fortalecer e moldar muito suas ideias e projetos de trabalho. Só que para isso você tem que ter calma, você tem que ter tempo, né? Porque se você tá mergulhado ou mergulhada em um monte de situação, de problema, você pode não ter a clareza mental que você precisa, tanto para ter novas ideias quanto para resolver problemas. Isso pode te trazer estafa e irritação. Cuidado também com problemas com pessoas com quem você trabalha, porque aí você pode se desentender com alguém, tá? Nem tudo que está sendo dito, nem tudo que está sendo conversado é contra você ou tem a ver com você. Não leve tudo para o pessoal, fica essa dica aqui, tá? A lua nova em Peixes, que a gente vai ter no dia 2, que vai ter a presença de Júpiter, então uma lua extremamente poderosa, ela vai mexer com os seus núcleos de amizade e de trabalho. Então você pode se desvencilhar, taurinos, de projetos ou pessoas que você não tá pondo fé nenhuma. Aquele momento que você fala assim, ah, quer saber? Eu não vou desistir disso, vou desistir daquilo, vou desistir daquilo outro. Então é esse momento que pode vir para você desapegar de um monte de coisa, tá? Pode existir alguns impedimentos momentâneos para que você realize algum projeto pessoal ou profissional. Então também é importante que você tenha paciência para semear o novo, não é para desistir de tudo, para desistir de coisas que você não está pondo fé. Naquilo que você acredita, que você põe fé, tenha paciência, tá bom? Existem mudanças profundas acontecendo na sua vida e você pode nem conseguir ver todas elas ainda com muita clareza. Então, encare os finais que tiverem que ser vividos, né? Encare os finais dos ciclos para que esse novo surja com força. É um momento poderoso de criação na sua vida, então saiba se colocar em movimento, principalmente a partir do dia 6 de março, quando Marte e Vênus entram em Aquário e movimentam a sua vida social, profissional, te trazendo mais popularidade. Então, dia 6 de março é um dia extremamente positivo para você daí em diante, porque até o dia 6 de março tudo pode estar meio enroscado. Esse momento é um momento que a gente vai fazer muitas coisas, podem vir convites, podem vir, só que você precisa tomar cuidado com as ansiedades e também não querer abraçar o mundo e depois acabar se envolvendo em projetos e ter muitas responsabilidades e não conseguir dar conta de tudo e ficar sobrecarregado. Mais uma dica para você. No dia 9, Mercúrio vai entrar em Peixes e a Lua vai crescer em Gêmeos no dia 10, no dia seguinte. Então, como o Gêmeos está ligado a Mercúrio, isso tem uma conexão. A sua capacidade de se organizar e de ter disciplina nessa fase do mês é muito grande. Então, dia 9, 10, 11, 12, por aí é um período que você vai conseguir ter uma capacidade criativa e racional e integrar essas duas áreas da vida, aparentemente desconecta, né? Quando a gente está criativo, a gente não consegue ser proativo, objetivo, não. E você consegue ter tudo isso sem perder a leveza. Então, um ótimo momento no mês para você, só cuidado com o excesso
excesso de autoritarismo. A gente tem a lua cheia acontecendo dia 18 de março, a lua cheia em Virgem, e vai ter a presença de Netuno conjunto ao Sol. Essa lua pode trazer dificuldades para vocês nas relações amorosas, como cobranças, um certo distanciamento, né? Então cuidado com isso, porque você pode estar dando muito mais atenção ao seu trabalho, seus amigos, à sua vida social, do que à sua vida íntima pessoal, porque, como eu falei, você vai estar num momento que de repente vem um boom de coisas para você e aí as relações elas acabam ficando um pouquinho em segundo plano mesmo. Então você pode ter que conversar com a pessoa que você tá, né? Se você estiver solteiro, tranquilo, aproveita porque vai chover coisas sem compromisso e realmente você não tá com cabeça para se comprometer nesse momento. Está com muitas tarefas e momento de ser mais independente, profissional, financeiramente. Então, se você tem uma pessoa, saiba ser companheiro, saiba estar um pouquinho mais presente nessa fase aí da lua cheia, dia 18, para que você não fique criando mais distanciamento e a pessoa acabar depois querendo terminar a relação com você, tá? Voltando a falar com os solteiros, não vá criar ilusões também nesse momento, tá? Não é um momento que você tá muito caótico e realmente pode acontecer algumas paixões, porém nada muito sério aqui, que eu não tô vendo nada muito sério aqui no seu mapa, tá? Uma pessoa próxima de você pode lhe chamar muita atenção, só cuidado com paixões platônicas. Eu acho que você pode aprofundar isso com o tempo, se tiver uma situação dessa acontecendo na sua vida, tá bom? No dia 20, a gente tem o início do ano novo astrológico, né? A entrada do Sol em Áries. Isso vai trazer um tantinho de caos para você, taurinos. É um momento bom para você se isolar e descansar um pouquinho, organizar sua rotina. Então é uma saída meio estratégica de tantas coisas. Inclusive para quem tem uma relação, é um bom momento para você se reconectar com a pessoa que você ama aí, tá? A lua minguante no dia 25, que vai acontecer em Capricórnio, pode te levar para um lugar mais distante. Então é um bom momento para você viajar, para você fazer um passeio ou para você iniciar novos cursos onde você vai ter mais tempo para você se dedicar a isso. A gente termina o mês com Mercúrio ingressando em Áries, isso ativa muito a sua mente, mas fica um pouco confusa porque você pode começar a ter várias ideias ao mesmo tempo e aproveita que está na lua minguante para organizar esse monte de ideias, porque você pode ficar confuso demais ou indeciso, não conseguir ter nenhuma organização muito prática. Lembra que lá no começo você estava extremamente prático, com a cabeça criativa? No fim do mês você já começa a ficar bem disperso, bem desfocado. É importante que você aproveite essa lua minguante para ter paz, equilíbrio e não dá muita atenção para tantas vozes que podem vir para sua cabeça, para tantas ideias. Anote, deixa elas ali. Depois, com calma, você olha para elas se você não estiver conseguindo ter tanto foco, porque senão você vai ficar ansioso, tá? É importante que você deixe as coisas fluírem um pouquinho aí no final de março, porque senão vai ficar tudo muito intenso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Geminianos, vamos falar sobre o seu mês de março. A gente começa o mês de março com uma lua minguante em Aquário, Saturno e Mercúrio conjuntos em Aquário. Isso mexe muito com você porque você é regido por Mercúrio. Então o mês começa pedindo bastante foco, discernimento, né? Uma boa dose de estratégia, né? Para você enraizar numa coisa só, começar algo e ir até o fim, ou reconstruir um projeto, ou recomeçar, ou enfim, dar sequência, porque a gente começa o mês numa lua minguante, então não é um momento de você começar nada, mas finalizar as coisas e se precisar, se você estiver bem tranquilo, com bastante tempo, descansar, né? Para a loucura que vai começar a ser o mês de março para você, porque vai trazer novas oportunidades e você precisa ter uma certa organização para enfrentar o caos, né? E as instabilidades que esse mês vai trazer. A lua nova em Peixes, ela pode
pode tirar um pouquinho da tua vitalidade, da tua produtividade, porque é o momento de você equilibrar as coisas. Mas vai trazer popularidade, vai trazer oportunidades e vai mexer com a tua vida social e profissional. Então assim, não espere que março seja um mês estável, tranquilo. Mas isso também é bom, porque todo geminiano gosta de novidade, gosta de uma vida um pouquinho mais agitada. Então não se preocupa, você não vai morrer de tédio, tá? Tem boas surpresas, mas também tem uma certa preocupação. É importante que vocês, geminianos, trabalhem o lado emocional, não fiquem presos apenas ao racional. Essa lua nova em peixes vai ter a presença de Júpiter, e isso faz com que você precise soltar e crescer, expandir, fluir, sem perder a alegria, sem perder a sua fé, né? Porque se você estiver muito pessimista, querendo controlar tudo, ou querer abraçar coisas demais, né? Não conseguir entrar num equilíbrio, você vai para um caminho de insegurança, de medo. Você pode até não aproveitar as oportunidades que estão chegando, porque você vai achar que você não dá conta, então você vai abdicar de algumas coisas ou querer retroceder. Enfim, né? Não aceitando o novo que está chegando, tentando segurar o velho. Cuidado com essa postura. Precisa soltar e precisa trabalhar o equilíbrio, então deixa a vida te levar, né? Você vai ter que ser levado por novos caminhos, e esses caminhos podem te assustar um pouquinho, mas é legal porque você vai aprender coisas novas. Então, mês de março ele te leva para um caminho de mudanças, tá bom? Ó, dia 6, Marte e Vênus vão entrar em Aquário, e isso vai trazer mais força para os seus projetos pessoais ou profissionais. Pode surgir convites, passeios, de cursos, de fazer trabalho de conjunto com algum amigo. Algum amigo pode te indicar para um trabalho, esse trabalho te levar para algum lugar novo, né? Você pode conquistar um trabalho novo. Então assim, você vai estar se enturmando com gente nova, geminiano, e vai expandir seu mundo de dentro para fora. Quer dizer, você vai ter... Sua mente não vai ficar do mesmo tamanho, né? Aquela frase lá do Einstein, uma mente que cresce nunca mais volta ao tamanho original. E em março vai aumentar suas possibilidades. No dia 9, Mercúrio vai entrar em Peixes, que é o seu regente, e a Lua vai crescer no seu signo no dia 10, Gêmeos. A capacidade que você tem de ir para frente, de progredir, de evoluir é muito grande, só que você precisa não ter medo do crescimento, não ter medo da expansão, não ter medo de se expor, de trabalhar sua popularidade, de assumir novas responsabilidades. E para isso você precisa ter o poder da escolha, saber discernir o que é bom para você e o que não é, senão você realmente vai entrar num momento bem caótico do seu mês, tá? Essa lua com Mercúrio traz avanços, progressos, aprendizados, então você vai ter erros e acertos, vai integrando e vai fluindo, não vai ser uma coisa tão ordenada, continua os altos e baixos, mas você tá se movimentando, é um mês de movimento para os geminianos, tá? A lua cheia que a gente vai ter em Virgem, no dia 18, que tem a presença de Netuno conjunto ao Sol em Peixes, vai trazer muito movimento na sua vida familiar, geminiano. Então você pode receber visita de familiar, você pode visitar algum familiar, ter notícia de família, ter alguma necessidade de reforma ou conserto na sua casa, tirando um pouquinho da sua paz aí. Então tudo isso também pode acontecer, quer dizer, é uma lua cheia que movimenta ainda mais sua vida e traz a necessidade de você se reorganizar. Então aquele momento que você fala, nossa, eu nem estava pensando em mexer nisso. Ai, mas aí você tem que mexer porque é uma energia que está ali, que precisa ser consertada, precisa ser remexida. Então situações vêm à tona para você mexer, para você movimentar, para você organizar, para você curar, tá bom? No dia 20 a gente tem o início do ano novo astrológico, início do outono, né, equinócio de outono, onde o Sol entra em Áries, e isso ilumina muito a tua mente, né, de você colocar mais juízo na sua cabeça, mais equilíbrio ainda e avançar, né? De fato fica muito claro as decisões que você tem que tomar. Cuidado com radicalismos, tá? Agressividade, dificuldade de comunicar as coisas de uma forma não violenta, né? Porque você pode realmente criar conflito com as pessoas. A lua minguante que a gente tem em Capricórnio dia 25 vai trazer real necessidade de descanso depois de um mês tão cansativo, né? É um momento que você vai se isolar um pouquinho, que você vai cuidar um pouco mais de você, né? Saiba se organizar também de forma financeira, porque você pode perceber que o mês saiu um pouquinho do seu controle, inclusive de gastos, tá? A gente termina o mês onde o seu regente Mercúrio entra em Áries. Então, como ele tem muito movimento, ele sai de Aquário, ele entra em Peixe, depois ele vai para Áries, isso tudo movimenta muito a tua vida. Você pode ter uma
renovação de ânimo quando esse Mercúrio entra em Áries de fato, né? Partir para novas ideias, ter um movimento de se aventurar e de fato começar a ter vontade de sair, passear, sair um pouquinho desse isolamento que a lua minguante em Capricórnio te trouxe, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, ótimo mês para todo mundo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cancerianos, vamos falar sobre o mês de março para o seu signo. Olha, a gente começa o mês com uma lua minguante em Aquário, Mercúrio está conjunto a Saturno, então isso tudo pode fazer com que o seu mês comece bem arrastado, trazendo uma certa angústia, algumas incertezas. Cuidado com inseguranças excessivas, cancerianos, medos, pensamentos de fracasso, dificuldade de se aprofundar nas coisas. É preciso encarar os desafios de frente, tá? E é importante vocês perceberem as emoções e pensamentos e não se deixar levar por ilusões e fantasias. Questões de trabalho vão pedir foco para você. Finanças precisam ser organizadas ao longo do mês todo. Pode ser muito importante que você comece uma poupança, investimento, fazer alguma coisa para não ser pego de surpresa e não ficar sem dinheiro. Inclusive a lua nova em Peixes, que vai acontecer no dia 2, no grau 12, exatamente às 15 horas, vai mexer muito com seus sonhos, uma vontade de estudar, de viajar, mudar de cidade, de casa, até de país. Então tudo isso pode revirar dentro de você, né? Coisas antigas que você tinha acreditado que não queria mais, de repente isso retorna, tudo, mas só que tudo que você quer, cancerianos, exige um planejamento prévio, uma certa organização, trabalho duro, persistência. Então, se você não tiver essa força de vontade, pode abandonar, né? Essa lua nova em Peixes tá pedindo uma limpeza para você se reorganizar e ver de fato o que você quer. A entrada de Marte e Vênus em Aquário dia 6 vai te dar força e persistência, disciplina e foco para você realizar o que você deseja. Só que você não pode perder o ânimo. Você tem que ter consciência que Saturno tá ali em Aquário, então vai demandar tempo, mas que se você tiver um negócio ali bem pautado dentro do seu coração, você não vai desistir, leve o tempo que for, você vai atingir seu objetivo. No dia 9, a gente tem Mercúrio entrando em Peixes, e a lua vai crescer em Gêmeos dia 10. Isso vai mexer muito com a sua intuição. Você vai ficar nesse período muito mais seletivo, canceriano. Você vai ter conversas esclarecedoras com pessoas próximas, inclusive situações que podem acontecer sem você esperar muito, que vão trazer algumas respostas para você. Então fique atento. Você pode também descobrir mentiras ou pegar as coisas no ar. Quando você menos imagina, alguma situação se revela para você e você pega tudo, né? Então assim, confia na sua intuição, cuidado para você não cair em golpes também, que tem pessoas que podem chegar querendo passar a perna em você, tá? No dia 18 a gente tem a lua cheia em Virgem e essa lua vai ter a presença de Netuno conjunto ao Sol. Então você pode, a partir do dia 18, ver saída para problemas que pareciam infinitos na sua vida. Cuidado com a procrastinação ou com a dificuldade em ser objetivo nos seus diálogos, na sua comunicação. Você pode falar e ninguém entender nada, ou não querer se comunicar. Então assim, cuidado com os desequilíbrios nessa parte. É preciso que você seja claro. A partir do dia 18 também é muito positivo para os cancerianos fazer um bom check-up médico. É importante dar uma olhadinha na saúde, principalmente para quem não vai buscar isso há algum tempo. No dia 20, a gente tem o início do ano novo astrológico, a entrada do Sol em Áries, né? E essa posição do Sol alivia muito a sua carga de trabalho, te traz mais coragem, mais ânimo para você se divertir um pouco, canceriano. Sai um pouquinho do casulo, né? Parece que as coisas ficam um pouquinho mais claras para você e as preocupações elas são diminuídas pouco a pouco, lentamente. Você fica mais corajoso, mais animado para atingir os seus objetivos. A lua minguante que a gente tem em Capricórnio, dia 25, vai trazer boas companhias para você, as mais sinceras, tá bom? Pode ser um momento mais romântico do mês. Não que você não tenha tido a companhia de pessoas próximas, teve, mas é um momento que você se permite mais, que você se abre mais à cumplicidade, ao companheirismo. Momento que você se doa mais e que você está mais aberto e confiante. Então, é um momento muito positivo para reconexão afetiva ou para estar mais presente com a pessoa que você tem aí do seu lado, tá? A gente termina o mês com Mercúrio ingressando em Áries. Isso traz movimentos e mudanças para os cancerianos, inclusive uma viagem, um passeio, até
viagem a trabalho pode acontecer para você, tá bom? No finzinho de março. É isso, pessoal. Um beijo, ótimo mês para todos e até o próximo vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Leoninos, vamos falar sobre o seu mês de março. Ó, março começa com uma lua minguante em aquário. Saturno tá conjunto ali com Mercúrio, também em aquário. Então é um mês onde você precisa ter maior necessidade de recolhimento, né? No início do mês. De estar mais em privacidade, cuidando dos seus assuntos pessoais, das suas relações, né? Se você se sentir muito invadido, né? Se as pessoas não respeitarem o seu espaço, você pode ir para um caminho de briga, de agressividade, né? De conseguir colocar limite de uma forma muito agressiva. Então cuidado com isso. É importante que você se comunique bem e que você trabalhe a questão também do excesso de controle, porque qualquer coisinha, leoninos, pode te irritar. E às vezes nem é nada demais, mas é que você está muito mais mexido no início de mês de março. Então, cuidado para que você também não, nesse excesso de controle, de as pessoas não invadirem o seu espaço, você acabe pegando coisas em excesso e querer resolver tudo para todo mundo, para não mostrar a sua fragilidade, para não abrir para as pessoas o seu mundo. E aí você acaba sobrecarregado, querendo fazer tudo, resolvendo tudo, se mantendo muito forte, quando na verdade a lua nova em peixes, que vai acontecer no dia 2, vai começar a mexer com as suas emoções, vai começar a te deixar mais suscetível e instável, e você começa a entrar num momento em que você solta o controle. Você vai ter que soltar o controle, só que você vai tentar segurar esse controle. Então as pessoas podem achar que você tá ficando estranho, que tá acontecendo alguma coisa com você, que você tá extremamente estressado, instável, e daqui a pouco você tá ali achando que precisa de ajuda psiquiátrica, tomar um remédio. Então, cuidado com isso. É um momento de você só perceber que você tá sensível e que ser frágil e se mostrar, pedir ajuda, não tem nada de errado, tá bom? Além disso tudo, as questões financeiras podem virar um peso extra e uma preocupação a mais no seu mês de março. Então, se você não tiver a ajuda das pessoas à sua volta, se você não puder contar com as pessoas ou ficar muito fechado, você pode passar por algum desafio grande. Então, cuidado com atitudes egoístas, medo, de novo, controle, não querer se mostrar frágil, não querer ajuda de ninguém. Esse orgulho todo pode te levar a um caminho difícil. Então, tenha fé, tenha mais confiança nas relações, lembrando que as suas relações estão muito mexidas no mês de março, né? Elas podem te levar a um progresso, podem te levar a um caminho de segurança, você pode se apoiar nas pessoas. Então, os leoninos que têm boas relações familiares, afetivas, de amizade, estão bem calçados, podem sentir menos os desafios desse mês. Para quem está muito fechado ou não pode contar com ninguém, ou não quer contar com ninguém, ou quem rompeu com relações, pode sentir esse mês mais difícil. Por isso é importante resgatar, tentar se reconectar com pessoas de confiança, porque em algum momento do mês de março você vai precisar de ajuda. Existem mudanças acontecendo, elas vão te levar para um lugar melhor, você precisa conseguir relaxar um pouquinho mais, sair das preocupações, senão você vai ficar obsessivo por situações ou ideias, ou até pessoas, né? Não consegue esquecer uma relação, isso também acaba te deixando mais obsessivo, mais paranoico, mais cheio de processos emocionais intensos, tá? Dia 6, Marte e Vênus ingressam em Aquário, ó, mais planetas em Aquário, mexendo com as suas relações, e você pode se abrir para conversar um pouco mais. Inclusive, pode acontecer novas pessoas na sua vida, novos amigos, novos colegas de trabalho, as paixões, os relacionamentos em ioiô podem ressurgir. Então é importante que você consiga organizar suas emoções e, de novo, volta a questão do limite, de equilíbrio entre o que você está dando e o que você está recebendo, leoninos, né? Momento importante para novos projetos no mês, tá? Novos trabalhos e até sociedades. Então, assim, para assinatura de contratos, é um ótimo
momento para os leoninos. No dia 9, a gente tem Mercúrio ingressando em Peixes, a Lua vai crescer em Gêmeos dia 10. Essa configuração astral vai te levar a ter mais persistência e ter mais consciência do que você está escolhendo. Portanto, tomar decisões e perseverar nessas decisões é super importante, porque se você ficar, pensa uma coisa, decide uma coisa, daqui a pouco desiste, volta para outra, você vai ficar confuso, você não vai ter paciência das coisas amadurecerem. Então você precisa ter calma, saiba ter paciência, tá bom? A lua cheia, que vai acontecer no dia 18, no signo de Virgem, que vai ter a presença de Netuno conjunto ao Sol, vai trazer mais mudanças para você, necessidade de adaptação, quer dizer, as coisas elas já começaram a se definir na lua crescente. Na lua cheia é momento de adaptação, então aceitação do momento atual, da sua realidade atual, e deixar aí o que tiver que ir embora e ficar com o que tiver que ficar. Então não adianta você ficar também numa atitude imatura e infantil. Cuidado com gastos desnecessários, leoninos. Você pode ir para um caminho mais dívidas, de literalmente enlouquecer e fazer coisas que não tinha absolutamente nada a ver. Então é um momento de muita economia, de você se organizar e de colocar foco no seu futuro, ou de quitar coisas do passado. Para quê? Para uma limpeza, para uma organização. É uma lua cheia em Virgem, ela organiza, ela tem um senso de... é uma lua difícil, você não pode ficar pendurado em nada, você tem que de fato resolver para ir para um caminho novo. Se você ficar pendurado nessas situações, você vai atrapalhar o seu momento futuro. No dia 20, a gente tem o início do ano novo astrológico, o outono começa, a gente tem a entrada do Sol no signo de Áries, e isso vai trazer mais liberdade e menos preocupação para você. Então, neste momento do mês para frente, você pode começar a respirar um pouco mais, passear, né? E deixar de trabalhar tanto ou se preocupar tanto com as coisas, né? A lua minguante em Capricórnio, dia 25, vai te ajudar a organizar um pouco mais sua rotina e cuidar mais da sua saúde, porque o mês foi extremamente caótico e nessa lua você consegue ver de fato o que você tem que fazer, onde você tem que organizar as coisas. Então, uma lua positiva para você dar conta das situações que ficaram aí para serem resolvidas no meio do caminho. A gente termina o mês com Mercúrio entrando em Áries e você volta a pensar um pouco mais no seu futuro e te ajuda ainda a ter mais confiança e senso de presença na sua vida. Então você sai das ansiedades, sai desse negócio de passado e futuro e fica mais focado no que você precisa fazer aqui e agora, tá bom? É isso, um ótimo mês para todo mundo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Virginianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Março começa com uma lua minguante em Aquário e já logo vai para uma lua nova, tá? Mas nesse iniciozinho a gente tem Saturno e Mercúrio conjuntos em Aquário. Então tudo isso para os virginianos traz uma profunda consciência a respeito da realidade. E a realidade, quando ela é muito profunda e muito dura, pode dar uma chocada, mas vocês não têm muito medo de realidade, né? Vocês encaram. Então, seja lá o que tiver que ser resolvido, vocês vão resolver nesse começo de mês. Então, é um mês que começa sendo bem produtivo e onde vocês têm um senso de economia muito grande. Então, vocês logo vão fazer uma estratégia para não gastar muito, para se reorganizar a economia doméstica. Tudo isso vem abrindo a mente de vocês. Vocês vão ter uma consciência muito grande dos excessos, para vocês saírem dos excessos e também não querem se descuidar da saúde. Então, é um mês que vocês conseguem ter mais controle com relação à saúde de vocês, né? Cada um aí sabe o que tá precisando olhar. Então, existe mais consciência e mais estratégia do tempo para que vocês consigam criar uma rotina mais organizada e saudável. E a lua nova em Peixes fortalece tudo isso para vocês, além de mexer um pouquinho com as suas relações. Então, é uma lua nova que vai trazer momentos de conversas profundas para vocês de fato integrarem as pessoas na sua rotina, porque vocês vão perceber que não adianta fazer uma rotina maravilhosa, uma estratégia toda na sua cabeça, se vocês não conseguirem integrar as pessoas nessas suas ideias, né? Mesmo que você more sozinho, você muito provavelmente convive com alguém no trabalho, numa família, ainda que não more com você. Se mora com você, mais importante ainda ter essa conversa, essa integração. É um momento em que você vai ser meio líder assim das pessoas, né? Ao longo do mês todo.
organizando todo mundo, colocando cada um no seu lugar. Novidades de trabalho e parcerias podem acontecer também. Você tá bem seletivo, virginiano, bem pé no chão com relação às pessoas. Só cuidado com o excesso de crítica e desconfianças e achar que tudo que as pessoas estão fazendo é ruim, é mal feito. Então você também pode ficar meio cri-cri aí nesse processo de organizar tudo, mas sempre colocando um pontinho negativo para as pessoas. Isso pode fazer com que você se torne exigente demais, as pessoas fiquem com o pé atrás com você. Então aí as relações não fluem legal, tá? Busca o equilíbrio, a diplomacia, para que não fique um mês assim com todo mundo meio ressabiado com você, tá? No dia 6, Marte e Vênus vão entrar em Aquário. Isso pode abrir mais espaço para que você consiga construir laços de afeto, né, de amizade com pessoas, faz com que você converse, se abra um pouco mais com todo mundo e novos amigos podem acontecer. É um bom período para você colocar em prática algum projeto seu ou procurar um novo trabalho, tá? No dia 9, Mercúrio vai entrar em Peixes e a Lua vai crescer em Gêmeos dia 10. Importante que você consiga nessa alunação, nesse período aí do dia 9 até o dia 17, colocar os seus planos no trilho, né? Sem se perder por dúvidas, sem deixar as coisas acumularem, tentar fazer tudo no dia, não deixa para o dia seguinte, porque as coisas vão se acumular na lua cheia em Virgem, que vai acontecer no seu signo, né? Então, nesse período é um momento bem importante para que você avance. Ainda que o mês até aqui tenha já sido muito produtivo, mas você consegue focar mais em você nesse momento do que ir no seu trabalho, nas coisas, do que ter que organizar tanto as pessoas à sua volta. Então é um momento que você consegue avançar. Na lua cheia, que vai acontecer no seu signo, dia 18, vai mexer muito com Netuno, que está do outro lado do seu signo, lá em Peixes, né? Então você consegue ter mais sensibilidade, fica mais conectado com o teu lado artístico ou espiritual, fica mais intuitivo, mas acaba se tornando muito mais doador para o outro. Então, nesse momento, a sua vida meio que dá uma parada. Porque você vai ficar mais conselheiro, vai ficar... Enfim, a sua saúde e a sua vitalidade podem ficar em segundo plano, porque você vai ter que doar muito da sua energia. Então, cuidado com os excessos e cuidado para não ficar doente, tá? No dia 20, a gente tem o início do Sol em Áries, né? O ano novo astrológico, que é o ano real aí, o ano novo real para astrologia, porque a gente começa a entrar no signo 1 novamente. Então, a gente sai, fecha um ciclo, começa o Sol em Áries. Essa energia astral vai conseguir fazer você se fechar um pouco mais, porque abriu, né? A lua cheia abriu um monte de coisa. Quando o Sol entrar em Áries aí no dia 20, 21, você começa a finalizar alguns ciclos, fechar umas janelinhas e conseguir realizar coisas pequenas, até coisas grandes, mas sem tantas dúvidas, sem tantos apegos, sem tantas situações contraditórias. Você acaba deixando de projetar muito da sua raiva, das suas frustrações nos outros. Você começa a olhar mais para você, porque essa lua cheia pode ter trazido também algumas situações que você não vai gostar de ter que lidar com o outro. Você vai achar que todo mundo é maluco por conta de Netuno, né? Você vai achar que todo mundo quer te enganar, quer te passar a perna. E quando chega a lua, o Sol em Áries, você começa a perceber: eu acho que eu também não sou muito normal, né? Acho que eu também não sou muito normal. Então, acho que a culpa não é tanto do outro. Enfim, pode acontecer alguns finais dolorosos, mas assim, será libertador, porque você começa a ver que realmente algumas coisas não dá para continuar, que você tem coragem para seguir com a tua vida. Então, relacionamentos bem complicados para alguns virginianos podem chegar ao fim aqui nessa mudança de Sol de Peixes para Áries, tá? A lua minguante que a gente tem em Capricórnio dia 25 vai fazer com que você reavalie e reorganize suas emoções. Então, de fato, essa lua minguante em Capricórnio faz você esquecer um monte de coisa, faz você retomar seus cuidados com a sua saúde emocional e física, faz você ter mais foco no que você quer para sua vida. E você conseguindo fazer uma limpeza, caso você tenha finalizado alguma relação, novas relações podem surgir para você, tá? Ou o renascimento de alguma relação do passado que estava entre idas e vindas. É como se tivesse de fato uma coisa ficado para trás e um novo ciclo começando. A gente termina Mercúrio entrando em Áries, termina o mês Mercúrio entrando em Áries, isso vai trazer muita perseverança e mais autocontrole para você. Momento que você retoma aquela liderança que você estava no começo do mês, principalmente
nas relações de trabalho, tá bom? É importante que vocês se exponham, não deixe a timidez ou o medo ficar aí te segurando, exponha suas ideias, porque você pode crescer e muito no seu trabalho atual. É isso, um bom mês para todo mundo, um beijo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Librianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Eu sou a Tata Gentil, sou astróloga. Se você estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, de fazer parte aqui da família, porque tudo isso fortalece o horóscopo virtual e faz com que mais pessoas descubram o canal. Pessoal, a gente começa o mês com uma lua minguante em Aquário. Mercúrio e Saturno estão conjuntos em Aquário também, isso é bem importante. E isso fortalece muito a sua força de vontade, Ariana, o seu progresso, de fazer com que você faça as coisas por você, para que você se liberte de todo e qualquer controle externo, que você não vai ficar mais ligando para o que os outros pensam de você, para o que a família, o relacionamento, sei lá o que. Só cuidado com a perda de controle por excesso de ambição. Você vai se sentir tão livre, tão focado no que você quer ver realizado na sua vida, que você pode simplesmente ir para um caminho, aí sim, de excessos. Quando? Na lua nova, né? A lua nova em peixes pode abrir muita coisa, te trazer novas oportunidades, realmente fazer com que os seus sonhos se realizem, e aí você entra num processo de vaidade e excessos, né? Cuidado com muitas tarefas e muitos compromissos, porque depois você pode não dar conta de fazer tudo, acabar estafado, acabar com, né, cansado, com dor nas costas ou alguma coisa mais séria. Ainda falando da lua nova, é um momento de você colocar em prática, Libriano, seus talentos, seus dons, né? Conhecimentos já adquiridos recentemente ou não importa. É um momento de você expor e vivenciar o que você quer. É um momento de progresso na sua vida, de produtividade, de muito trabalho, de popularidade, de expansão. É ótimo, é fantástico, só que você não pode se deixar levar pelos excessos apenas, né? E nessa de você não ligar mais para o que os outros estão pensando ou falando, é muito bom, porque você consegue ficar mais livre. Você não fica tão apegado com medo da crítica, né? Então as boas oportunidades estão surgindo para você. Só é isso, manter os pés no chão para não cometer nenhum exagero e não ir para um caminho de ilusão e deixar com que as pessoas também consigam te manipular. Porque quando a gente está no excesso da vaidade, quando a gente está achando que a gente está por cima da carne seca, a gente geralmente não tá com os pezinhos no chão, e é nessa que qualquer vento contrário pode levar a gente para o caminho errado. No dia 6, Marte e Vênus entram em Aquário e a sua popularidade só cresce, Ariano. Momento que seu magnetismo pessoal aumenta, né? As boas relações surgem, principalmente as amorosas. Então, se você tá solteiro, aproveita, porque com certeza você não vai reclamar de diversão, convite, pessoas te paquerando, vai ser difícil escolher. No dia 9, Mercúrio vai ingressar em Peixes, a Lua vai estar em Gêmeos, e ela vai crescer no dia 10, quer dizer, no dia seguinte. Esse é o ápice do mês para vocês, né? Com certeza vocês vão tomar decisões e vão ter caminhos muito bem traçados. Não é momento de dúvida mais. Então, se você não sabe com quem você vai ficar, qual trabalho você vai aceitar, é o momento de você tomar suas decisões, tá? Expansão profissional e pessoal para os librianos. Existe muita atividade nessa parte do mês para vocês. É importante cuidar da saúde e evitar gastos desnecessários. Você vai ter ganhos, você vai ter oportunidades, mas saiba se programar, saiba se planejar para o futuro, não vai se iludir. Olha aí de novo a vaidade, as ilusões, né? Nossa, gasta tudo, fica sem nada. Cursos, viagens, passeios, tudo isso pode surgir na sua vida. A lua cheia em Virgem, no dia 18, vai trazer assim a presença de Netuno do outro lado, em Peixes, né? Vai ser potencializada, essa lua cheia, ela potencializa Netuno. Então, é um momento de revisão e descanso para os librianos. É um momento do mês lá para o dia 18 já. Passamos das 15 dias do mês, é o momento que você consegue fazer uma pausa para respirar. Se você não conseguir fazer uma pausa nesse momento, você pode sim ter uma estafa e questões de saúde acabam te obrigando a parar. Então é importante que você respeite o seu ritmo, o seu corpo, tá? No dia 20 a gente tem a entrada do Sol em Áries, né? O ano novo astrológico, e você ativa suas relações e a sua capacidade diplomática. Então
é aquele momento que as pessoas que você escolheu ficar, seja trabalho, seja relacionamento, elas começam a, de fato, você começa de fato a conhecer essas pessoas. Você começa de fato a se ambientar, a se integrar, a se adaptar. Então é aquele momento que você de fato vai olhar para tudo que está acontecendo e ver, será que eu fiz a escolha certa? Será que é isso mesmo? Então o Sol em Áries vai fazer com que essa luz, essa consciência ariana do outro fique bem focado, bem claro para você, né? Então, assim, só cuidado com o excesso também de passividade ou a recusa de aceitar o outro. E aí voltar para um caminho de individualidade, de popularidade e tal. Não, você precisa equilibrar, você precisa integrar e aceitar sem os radicalismos, porque tanto a passividade demais, né? Ficar só fazendo o que o outro quer, ou a individualidade, a não aceitação do outro, da ideia do outro e tal, pode te levar até um caminho de brigas e decepções, tá? A lua minguante em Capricórnio, que vai acontecer dia 25, vai pedir para você mergulhar um pouquinho nas suas tarefas acumuladas, para você conseguir finalizar tudo, tá? A família também pode tirar um pouquinho a sua atenção nesse período. Vai precisar da sua energia aí. A gente termina o mês com Mercúrio ingressando em Áries, isso volta a favorecer muito a sua vida social, então você pode ter um movimento aí de convites para festas e eventos no final do mês de março. É isso, pessoal, um beijo, ótimo mês para todo mundo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Escorpianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Ó, a gente começa o mês com uma lua minguante em Aquário. Esse Saturno tá em Aquário também, conectadíssimo com Mercúrio, tudo isso no início do mês de março. Isso te fortalece as ideias, mas também pode te tornar extremamente radical. Você aprofunda as coisas, você consegue ter uma visão clara, justa, imparcial, porém você precisa ter calma, né, para você conseguir refletir com calma, senão você realmente entra na ansiedade, entra na impulsividade e entra no radicalismo. E tudo isso pode ser muito complicado para o seu mês todo. É impossível você conseguir se tornar positivo, ponderado, se você ficar extremamente radical e agressivo, escorpianos. Então, cuidado com as relações no geral no mês de março, principalmente as familiares, porque elas é uma relação que vai exigir muito de você ao longo do mês todo e você pode ser bem conselheiro, bem diplomático, bem amoroso, mas se você conseguir ter a compreensão de ouvir, a possibilidade de não julgar, porque senão você já vai com os pés no peito da pessoa e já não vai conseguir agir com equilíbrio e vai se tornar uma pessoa extremamente injusta ou desobediente, porque você também pode não tolerar as regras dos outros, as pessoas mandando em você. Se você for adolescente, então mais difícil vai ser a sua relação com seus pais esse mês. Pode ser um mês bem difícil para você conseguir viver sobre as regras dos outros, tá? Então já vai a dica aí pro mês como um todo, tá? A lua nova que a gente tem em Peixes, que acontece no dia 2 de março, vai mexer muito com a sua vida íntima e pessoal, com as suas relações de amizade e de amor. Isso tudo ganha destaque, você realmente quer ser mais livre, quer se desgarrar um pouquinho de família, de responsabilidade de trabalho. E tudo isso pode fazer com que aquilo que eu disse, né? A desobediência, a vontade de ser meio intempestivo, aventureiro, enfim. Ou se colocar de uma forma muito autoritária, arrogante, com uma postura rígida frente aos outros, né? De embate mesmo, de briga. Então, assim, cuidado com isso, senão seu mês realmente vai ser um mês difícil. Se você conseguir ser mais diplomático, se você conseguir ser mais apaziguador e mais justo, equilibrado, as relações elas se tornarão extremamente potencializadoras e te colocarão num lugar de crescimento no seu mês de março. E não elas vão te minar, te colocar para baixo, elas vão te colocar para cima. Então perceba a diferença, né? Se você for para o conflito com as pessoas, você vai acabar perdendo força. Se você for para um caminho de alianças e de compreensão, você vai para um lugar de destaque, de poder. Bom, dito tudo isso, cuidado nessa lua nova com o seu senso de superioridade,
com a vontade de se aventurar muito, com as irresponsabilidades, né? De querer só badalar, festejar, namorar e não querer saber de nada. Então, assim, é um período desafiador, mas que pode potencializar sua criatividade e seu senso de popularidade. Quer dizer, você se torna mais magnético, mais divertido, mais bem-humorado, né? É importante você conseguir equilibrar tudo isso sem perder a alegria, sem perder a diversão. Então, dá para aproveitar o mês de março se divertindo com os amigos, namorando, saindo, badalando, mas sem abdicar de responsabilidades, tá? Ó, novos trabalhos podem surgir para quem tá procurando, porque você consegue organizar bem seu tempo também. Os escorpianos, eles estão com essa capacidade de colocar limite quando precisar colocar, né? Então, você precisar estudar, precisar trabalhar, você consegue se organizar, só que para isso você precisa da ajuda dos outros. Então, se você estiver brigando com as pessoas não vão querer te ajudar muito, vai sobrar mais trabalho para você. Se você estiver numa positividade com as pessoas, você vai conseguir ficar ativo, vai conseguir ter seu tempo e se organizar para fazer suas coisas e ter tempo para se divertir. Cuidado, pessoal, os escorpianos, com relação à saúde no mês de março, tá? Principalmente a partir dessa lua nova aí. A obesidade, a inércia, dificuldade de ter disciplina com relação à saúde. Então, come muito, não se movimenta, não toma remédio se tiver que tomar, enfim, faz tudo mais ou menos de qualquer jeito. E aí você acaba entrando mais pro fim do mês num processo de sem vitalidade, precisando repensar isso tudo, né? Outra coisa, os escorpianos, principalmente aí na lua crescente, pode entrar num conflito de tô na culpa, não fiz nada do que eu precisava fazer para as pessoas, então agora eu vou começar a resolver os problemas dos outros e vou esquecer dos meus. Tava numa postura egoísta, agora quero compensar. Então volta a questão dos radicalismos, né? Aí quer fazer tudo agora para os outros e não faz nada para você. Volta a falar para vocês da questão do equilíbrio. Mercúrio entra em Peixes no dia 9, então essa lua crescente, ela potencializa esse Mercúrio. Se você não tem amorosidade, paciência e senso de equilíbrio, você acaba fazendo as coisas com impaciência, mas faz irritado, mas faz de qualquer jeito, né? Então, se não tiver o equilíbrio, volta a vir briga mais lá pra frente no mês, tá? Outra coisa, os escorpianos que estiverem passando por questões judiciais, nessa lua crescente isso pode ficar mais potencializado. Então, é o momento de ter que lidar com o contrato, advogar, toda essa coisa, né? Para quem tá numa relação e não está boa a relação, é possível que aconteça separações e divórcios, ou o momento de acertar contas, né? Tem que pagar conta atrasada, tem que fazer negociação, ou buscar recuperar a saúde lá pelo dia 15, como eu falei, não cuidou da saúde, começa a entrar de ter que buscar uma recuperação, e é preciso ter paciência para que o seu tratamento ou a sua, enfim, seu processo aí se resolva completamente. A lua cheia em Virgem, que vai acontecer no dia 18, vai favorecer toda essa busca de saúde e organização da sua vida. Quer dizer, a lua cheia potencializa com que as soluções fiquem mais equilibradas, as soluções aconteçam na sua vida. Mas é importante que vocês abandonem velhos hábitos e tomem decisões importantes, inclusive de, se precisar, pedir desculpas para alguém, repensar a postura. Então toda essa situação na lua cheia em Virgem pode acontecer, de você ter que ser mais humilde, enfiar a orelhinha para baixo, ir lá e pedir desculpa, principalmente questões de família, para pai, mãe, colegas de trabalho, alguns amigos, e também questões amorosas. Então cuidado, porque depois o mês vai fazer assim com você, né? Você tá lá no alto e vai ter que ver que não dá para ser arrogante como você imaginava. Dia 20, a gente tem o início do Sol em Áries, a gente tem o início do Ano Novo Astrológico, e esse Sol em Áries traz muita organização para você e muita limpeza. Então é um momento que você vai querer abrir espaço, vai fazer uma faxina, a sua vida ficar menos caótica, você vai doar coisa, vai arrumar seus trabalhos, suas tarefas. Se precisar, vai começar a procurar um trabalho novo, que você já pode estar de saco cheio do seu trabalho atual, né? Então esse Sol em Áries, ele potencializa a sua coragem
para fazer as mudanças que precisam ser feitas na sua vida. A lua minguante em Capricórnio, que vai acontecer dia 25, pode te deixar mais reflexivo, quieto e observador. É um momento que realmente você consegue parar, cessar e ficar mais focado, mais reflexivo. Um bom momento para você estudar, planejar, administrar o que você precisa. Ótima lua para reparos domésticos, consertos e organizar sua economia doméstica, né? Organizar suas finanças. A gente termina o mês com o Mercúrio ingressando em Áries e você realmente pode querer dar uma escapada da sua rotina nesse fim de mês, porque você vai estar extremamente cansado, então pode ser que você organize um passeio, faça uma viagem. Se puder, isso vai te trazer muita vitalidade, muito bem-estar, tá bom? É isso, pessoal, um ótimo mês para todo mundo e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sagitarianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Março começa com uma lua minguante, bem no finzinho, né? Em Aquário, Saturno está conectadíssimo ali com Mercúrio também em Aquário e a gente caminha para uma lua nova. Então esse início de mês para vocês é o momento de vocês buscarem inspiração. Vocês podem estar se sentindo mais cansado com a rotina, meio sem energia, né? Mas precisando de buscar uma inspiração, uma reorganização da vida, novos projetos, novos planos, e tudo isso vem com a lua nova, né? Em Peixes. É um bom momento para você planejar futuro, para você estudar coisas novas. Só cuidado com o excesso de controle, sagitarianos. Essa lua nova em Peixes pede para soltar. Cuidado com a agressividade, né? Nem se fechar demais e acabar se isolando aí no seu mundo, colocando vários muros, né, invisíveis aí, porque vai mexer com as suas emoções, e esse Saturno com esse Mercúrio continuam super conectados ali em Aquário, né? Então, essa lua também, além de mexer com suas emoções, com esse senso de futuro, por conta de Saturno com Mercúrio, você pode ter que resolver situações de família, questões na sua casa, situações inesperadas que vão mexer vão trazer insegurança, medos. Pode acontecer separação na sua família, pode acontecer até com você, né? Mudança, tem que mudar de casa, tem que fazer um conserto, um reparo, alguma coisa, ou até doença no seio familiar. Tudo isso pode acontecer com os sagitarianos, porque Peixes está vindo junto com Júpiter, que é o seu regente, e está expandindo toda essa situação. Então pode vir situações à tona que vão te deixar preocupado, tá? É importante que você mantenha sua lucidez, sua sensibilidade, sem se deixar arrastar pelo pessimismo, tá? Momento é positivo para quê? Para você ouvir sua intuição, para você realizar atividades mais lúdicas, artísticas, buscar o seu bem-estar no sentido geral, né? Você pode estar mais receptivo, mais acolhedor, só que estará mais seletivo também. Então não é com qualquer pessoa que você vai querer se relacionar, não é qualquer pessoa que você vai se abrir. Só cuidado com fugas emocionais e os excessos, comer demais, dormir demais, trabalhar demais, enfim, não querer lidar com a realidade. E isso pode ser um problema, sagitarianos. No dia 6 a gente tem Marte e Vênus entrando em Aquário, e para você é um momento de movimento de busca, né? Você pode se interessar por novos assuntos, ter capacidade de resolver os problemas agora com mais clareza mental, sem se deixar levar tanto pelas emoções, porque esses dois planetas entram em Aquário, fortalecem essa questão do mental, de você se reorganizar. Então parece que você se dá uma enraizada aí, as coisas não ficam tão difíceis, né? Você pode fazer uma viagem que até será positiva, e uma viagem rápida, tá? Não é uma viagem longa, só que ainda assim pode haver alguns contratempos nessa viagem também, então é importante que você tenha paciência, tá? No dia 9 a gente tem Mercúrio ingressando em Peixes, a Lua vai estar em Gêmeos e ela cresce no dia 10 de março. As relações e a família, de novo, potencializadas, né? Então cuidado com apontamentos, julgamentos, com essa coisa das desilusões, das mágoas que podem estar muito presentes, né? É um momento de você conseguir acolher o outro e se permitir ser acolhido também, né? Sem julgamentos, ou conseguir fazer encerramento de ciclos. Pode ser sim que uma relação esteja sendo terminada para uma outra começar.
Então é importante viver os ciclos, tá? A lua cheia, que a gente vai ter em Virgem dia 18, tendo a presença de Netuno aí conjunto ao Sol, pode trazer novas oportunidades de trabalho para você e mais exposição. As responsabilidades irão exigir muito de você e pode ser difícil você conciliar trabalho com vida pessoal. É importante que você consiga dialogar, colocar suas necessidades, falar para as pessoas o que está acontecendo e conseguir organizar a sua rotina o máximo possível. No dia 20, a gente tem a entrada do ano novo astrológico, o Sol entra em Áries, e esse é um período mais festivo e leve para você, sagitariano, onde você consegue relaxar um pouco mais, parece que dá uma transformada nas coisas, você deixa algumas emoções negativas para lá, consegue sair um pouco das preocupações e mágoas, né? E se aventurar um pouco mais. Então, é um bom momento para você buscar atividades que te tragam mais liberdade, para você passear um pouco. Para quem tá solteiro, paquerar, voltar a encontrar esse movimento de se sentir vivo, se sentir parte integrante da vida, né? Então parece que parece que um furacão passa. A lua minguante que a gente vai ter em Capricórnio dia 25 vai te trazer de volta para a realidade, né? Você estava num senso de diversão, paquera, volta um pouquinho para a realidade, mas não vai ser aquela realidade negativa, você volta para uma realidade mais disciplinado, mais leve, mais organizado e querendo sair dos excessos e inclusive organizando melhor a sua vida financeira, que vai ser super exigido de você isso, tá? A gente termina o mês com Mercúrio ingressando em Áries, volta um pouquinho mais de flexibilidade e coragem para você tomar decisões de forma mais assertiva, sem perder o bom humor e a alegria. Então, pode ser um momento que você também queira viajar, ir para festas, eventos, se permitir fazer novas atividades, novas experiências, tá bom? É isso, um beijo, um bom mês para todo mundo e até o próximo vídeo. Capricornianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, tô aqui no Horóscopo Virtual. Não deixa de se inscrever no canal, curtir ou compartilhar se você tá chegando aqui pela primeira vez, tá bom? Pessoal, a gente começa aí com uma lua minguante em Aquário, mês de março. E Saturno conectadíssimo com Mercúrio, que é o seu regente. Então, assim, para vocês, muito foco, dedicação a um trabalho ou uma relação pode estar acontecendo. Então, algo está te exigindo muito, está te tirando um pouco da energia, mas cuidado com os desequilíbrios, né? Se você ficar muito obsessivo por essa situação, por essa relação, trabalho, etc., você pode realmente desgastar até a sua saúde, ficar meio paranoico. Então, é importante que você mantenha seu equilíbrio. É importante persistir, essa persistência vai te levar ao êxito, capricorniano, sem dúvida, ao longo do seu mês todo, mas é preciso que você cumpra com as suas promessas com objetividade e harmonia. A harmonia é a leveza, é conseguir levar, conseguir fluir, né? Não ficar tão só radicalizando numa situação só, tem que dar uma diversificada. A lua nova em peixes, que vai acontecer no dia 2, ela vai abrir um pouquinho o seu canal, porque ela vai mexer com as suas ideias, vai abrir um pouquinho a sua cabeça. Então, assim, pode ser que você ainda esteja percebendo o quanto você tá meio fanático, paranoico, obsessivo com alguma situação. Cuidado para você não cometer injustiças, não falar demais. Então é preciso que nessa lua nova você consiga perceber suas emoções, suas ideias, refletir bastante, ter discernimento para você não, literalmente, não ficar radical, não ficar dogmático, não ficar aceitando, não querer nem conversar, não querer dialogar, né? E aí acabar se tornando uma pessoa muito reativa. E isso pode ser difícil, você pode entrar em brigas e conflitos com as pessoas, tá? Ou ainda se tornar tão sem discernimento e tão sem reflexão, tão impulsivo, que vai cair em situações desonestas, porque vai acabar acreditando na mentira dos outros. Então você pode cair em algum golpe, ter alguma situação que te leva aí a um prejuízo. Então escute a sua intuição e, de novo, reforçando, equilíbrio. Escuta o que você está sentindo, o que você está pensando, escuta o outro, não entra já no escudo de não, né? Às vezes a gente tem que ouvir e pensar, refletir,
com calma. Dia 9, a gente tem Mercúrio entrando em Peixes e a Lua vai crescer dia 10 em Gêmeos, tá? Isso vai fazer com que você tome uma decisão de mudar de trabalho ou não, de mudar de relação ou não, fazer um curso ou não. Então, tudo que tá meio que te deixando em dúvida, ou todas as situações novas que estão surgindo, nesse período de Lua crescente, você começa a tomar decisões. Seja como for, existe alguma mudança ou uma adaptação acontecendo na sua rotina. Só que é muito importante você, nesse movimento de tantas coisas acontecendo, não ter descuido com a sua saúde, tá bom? A lua cheia que vai acontecer em Virgem dia 18, tendo a presença de Netuno, faz com que você encontre possibilidades de soluções mais justas. Você consegue abrir e expandir, tanto emocional quanto mental. Então você consegue ver outras soluções, vendo as coisas por novas perspectivas, né? A sua mente ela tá mais equilibrada, mais consciente, não só do que você quer, mas também do que você deve fazer, como fazer para conseguir o que você quer. Você pode aproveitar esse período para assinar contratos, resolver pendência, organizar a vida estudantil, a vida profissional, fazer uma viagem, arrumar papelada, né? Então tudo isso aqui, essa lua cheia pode te ajudar. No dia 20, que a gente tem a entrada do ano novo astrológico, a entrada do Sol em Áries, traz uma necessidade de maior recolhimento. Então é um momento que você quer ficar mais na sua casa, curtindo a sua família, pensando nas suas coisas, escutando suas músicas, enfim, fica mais na sua, descansando. As suas emoções estão mais intensas, mas é um momento em que você pode cuidar mais de você. Não está descartado aqui, nessa entrada do Sol em Áries, de você querer fazer uma caminhada, uma corrida de rua, andar de bike, sei lá, fazer uma atividade física nova, que vai também te trazer melhora do seu estado emocional, que tá ainda bastante intenso, tá? A lua minguante, que vai acontecer no seu signo dia 25, Capricórnio, pode trazer mais bom humor, mais popularidade, e você consegue ver as coisas com mais tranquilidade, porque você conseguiu resolver um monte de pendência. Então você tá se sentindo mais leve. É um período do mês que você também pode estar mais conselheiro, ajudando as pessoas também, dando o caminho das pedras para as pessoas, porque você já tem a experiência, você já vivenciou. A gente termina o mês com Mercúrio entrando em Áries e isso te ajuda a resolver questões na sua casa e na família. Você pode fazer um conserto na sua casa, uma reforma, né, uma pintura, mudar as coisas de lugar, uma faxina, enfim, e também receber pessoas em casa. Então você pode dar festa, jantar, enfim, tá mais receptivo, mais acolhedor e querendo que as pessoas vão até você. Então você pode receber pessoas na sua casa e ter um momento de celebração, tá bom? É isso, pessoal. Um ótimo mês para todo mundo e até o próximo vídeo. Aquarianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Eu sou Tata Gentil, eu sou astróloga, tô aqui no Horóscopo Virtual, sempre convidando todo mundo aí para curtir, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E aquarianos, a gente começa o mês com uma lua minguante no seu signo, com Saturno conjunto com Mercúrio no seu signo, né? E caminhamos aí para uma lua nova em Peixes, que vai ter a presença de Júpiter. Então assim, o mês começa exigindo de você bastante foco, discernimento, cuidado com a dificuldade de você expor suas ideias, de ficar só ruminando, né, guardando ali aquela coisa, né, ou não saber colocar limite nas pessoas e se sobrecarregando, fazendo um monte de coisa. Então assim, é importante que você se organize e coloque as pessoas a par do que você está precisando também. Saber dar e receber é muito importante. E essa lua nova em Peixes vai te ajudar com relação a isso, tá? Ela te ajuda a fazer contatos com outras pessoas, te ajuda a abrir um pouquinho desse isolamento que você tá mental e emocional, de querer resolver tudo sozinho. Ou ainda que as pessoas estejam te ajudando, você muitas vezes tem o controle e acha que as pessoas não estão fazendo direito do jeito que você gostaria. Então, te abre as portas para você falar, dialogar de uma forma não violenta, né, aquarianos? Porque às vezes fala de um jeito, quando fala, já é para destruir. Vem a lua nova em Peixes com esse Júpiter, te ajuda a mexer no seu senso de realização. E para você realizar tudo o que você quer, você precisa estar em conexão com as pessoas, né? Então, é um momento que você tem que ter muita disciplina, senso de organização financeira, porque os seus planos e seus sonhos já estão definidos, ou muito definidos, né? Por conta desse monte de planeta em Aquário. Quando chegar o dia 6, que Marte e Vênus ingressam no seu signo, também eles entram em Aquário, ficará mais definido ainda seus projetos e sonhos, né? Você vai ter muito mais força e também mais popularidade para agir
em conjunto com as pessoas. Então você com certeza vai fazer novos amigos, vai estar em novos grupos, comunidade, trabalhando junto para realizar o sonho dos outros e o seu também, né? É aquele momento da união fazendo a força. Então você precisa, em março, ter muita consciência de que você vai trabalhar muito, tem que fazer economia, existem ganhos, novas oportunidades chegando para você e alguns excessos. Então se organizar no meio de tantas coisas na sua rotina pode ser difícil, só que você tem que tentar o mínimo possível, porque senão você vai acabar abraçando o mundo e depois não dando conta dele, tá bom? Cuidado de novo, né? Deixei até bem sublinhado aqui com o excesso, vai ficar sobrecarregado. Você vai se socializar muito com essa entrada de Marte e Vênus no seu signo, vai encontrar com amigos que não via há tempos, ou como eu falei, fazer novos amigos. O seu livre-arbítrio aquariano e o seu poder de escolha, né? Que o livre-arbítrio é o poder de escolha, estão extremamente potencializados. Então, analise bem o que você está escolhendo, o que você pretende fazer, porque depois, falar que eu não avisei. Dia 9, a gente tem Mercúrio entrando em Peixes e a Lua vai crescer em Gêmeos dia 10. Isso favorece muito as suas ideias, a ter ideias e a colocar essas ideias em prática de uma forma muito intuitiva e dinâmica. Então você é um período do mês que você resolve um monte de coisa com muita facilidade. Então aquele caos do início do mês, essa Lua crescente te ajuda a ter um certo dinamismo para resolver. É um período de dedicação e alguns sacrifícios, porque você não vai conseguir fazer tudo o que você gostaria, né? Não é um momento de muita diversão, não. É um momento de resolver e de trabalhar, tá bom? A lua cheia, que a gente vai ter em Virgem dia 18, vai ter a presença de Netuno conjunto ao Sol. Então essa lua pode trazer gastos inesperados, mas acredite se quiser, você não vai se desesperar, porque o seu senso de autocontrole tá bom e você realmente conseguiu se organizar financeiramente, então isso não vai te prejudicar. Você vai conseguir quitar dívidas, vai conseguir resolver tudo sem perder a sua poupancinha lá, sem perder tudo que você se organizou, porque você ainda tem sonhos para realizar lá na frente. Então, continua o seu senso de autocontrole, tá? No dia 20 a gente tem o ano novo astrológico começando, o Sol entra em Áries, que é por isso que é o ano novo astrológico, pra gente o ano começa dia 20 de março, né? E esse Sol ariano vai trazer mais leveza pro seu mês, com possibilidade de passeio, um pouquinho de diversão, porque ninguém é de ferro, né? Onde você consegue literalmente soltar. Parece que aí sim você consegue soltar e ver outras possibilidades. Só cuidado que sempre tá vindo coisas, hein? Aquariano, você tá no mês de abertura. Cuidado com dúvidas ou atitudes impulsivas. Fazer as coisas porque parece maravilhoso ao princípio e depois você fala, meu Deus, por que eu fui falar que eu vou fazer isso? Por que eu fui me comprometer? A lua minguante em Capricórnio dia 25 vai te deixar no limite das suas forças. Então é um momento que você precisa descansar e se recolher. Soltar literalmente tudo, né? Que deu, que não deu, meu bem. Você não é um robô. Nunca se esqueça disso. Você não é um robô. Clique aqui, porque senão você não vai conseguir fôlego e saúde para fazer mais nada. Então, assim, importante sair do controle e deixar algumas coisas fluírem, alguns pratinhos quebrarem, porque não vai dar para fazer tudo, tá? A gente termina o mês com Mercúrio ingressando em Áries. Isso traz novas ideias para você. Ô cabecinha para ter ideia, né? E vai receber novos convites, novidades, notícias. Pode esperar para um fim de mês aí mais, de novo voltando para um movimento, um caos, uma baguncinha, mas nada que você tenha que se preocupar demais, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, ótimo mês para vocês e até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar com os piscianos. Piscianos, vamos falar sobre o seu mês de março. Olha, a gente começa com uma lua minguante em Aquário, Saturno conjunto com Mercúrio. Tudo isso faz com que seu mês, isso tudo, pisciano, faz com que você comece o seu mês mais interiorizado, recluso, envolto sob suas próprias ideias, pensamentos, trabalhos e projetos. Você pode estar bem isolado ou bem concentrado, dando pouca ou quase nenhuma atenção às pessoas à sua volta. Você está naquele momento que a pessoa fala com você assim, ah, tá.
Tá meio que com capacete, assim, tá vendo muitas coisas. Quando a gente tiver a lua nova em peixes no dia 2, que vai ser logo no comecinho, você ainda vai estar no seu mundo. Você ainda vai estar aprofundando e alicerçando ideias e conhecimentos. Então, assim, existe essa conexão Saturno com Mercúrio que traz para os piscianos uma necessidade de reavaliação da vida e dos objetivos. Essa lua nova em peixes também pode tirar você do senso do controle. Parece que o carro desgovernou e você começa a se irritar com algumas coisas, você pode ter as emoções instáveis e aquele momento que você precisa soltar e olhar para você e você tem que estar dentro do seu controle. O resto das coisas pode não estar muito dentro do seu controle. Momento que você precisa ter organização das suas emoções e perceber as soluções possíveis para você no momento. Outra coisa que é muito importante é você encontrar aliados de confiança, porque senão você vai se chatear com as pessoas, vai ficar na mágoa, vai ficar no rancor, e isso também não vai te ajudar em nada. As soluções, elas vêm a partir da ajuda em comum que você vai ter das pessoas e você vai receber ajuda, tá? Então, não é que o carro desgovernou, é que uma outra pessoa está dirigindo o carro. Você precisa confiar também em outras pessoas aí para você conseguir dar conta de outras situações mais delicadas, como saúde, projetos pessoais que você precisa, né, estudo. Você precisa se concentrar em alguma coisa muito específica, que pode ser trabalho, estudo, saúde, e que algumas outras coisas fica muito claro vendo no seu mapa que você não vai conseguir dar muita atenção. Essa lua nova vai te trazer também coragem e perseverança, né? Uma busca assim bem incansável de você resolver o que precisa ser resolvido. Então, quanto mais você tiver essa coragem, essa fé, sem ansiedade, mais rápido você resolve e parece que mais rápido você meio que volta para o mundo externo. Essa lua nova também traz algumas novidades, contatos e telefonemas com possibilidade de mudança à vista. Então você vai ser retirado do seu mundo interno, do seu mundo pacífico ou caótico, não, depende da situação que você está vivendo, mas você não vai conseguir ter todo esse tempo para você estudar, fazer essas coisas. O tempo todo a vida vai estar te puxando para fora. Então você conseguir ter esse equilíbrio e conseguir colocar limite também nas pessoas é importante, tá? Atenção para o isolamento total, a falta de iniciativa, ficar com uma mente com ideias conspiratórias, de achar que as pessoas estão contra você. Cuidado com isso. Medo também da vida financeira, ficar preocupado demais com questões de dinheiro. Tudo isso pode te levar a um ataque de nervos, né? É importante que você tenha confiança e sim, seja mais econômico para você evitar os excessos se caso você esteja com essa preocupação financeira na sua vida, tá? No dia 6 a gente tem Marte e Vênus entrando em Aquário. Sua saúde pode ser o foco também nesse momento, inclusive saúde espiritual. As milhões de vozes aí na sua cabeça e você precisa achando que tá ficando louco. Então, às vezes, precisa meditar, precisa ficar mais em contato com a natureza, né? A meditação é um processo fantástico, né? Uma dica minha, pessoal, que resolve muito dos meus problemas. Então, mas cada um sabe como correr para procurar ajuda. Pode ser uma ajuda psicológica, pode ser enfim, um templo, uma igreja, sei lá. Cada um busca a ajuda que quer. Eu só sei que os piscianos em geral estarão querendo buscar mais autoconhecimento, né? Até pelo mapa aqui de vocês. Vocês estão mais sensíveis, espiritualizados. Então, tudo isso vai fazer com que vocês encontrem até novos amigos, novos grupos. As relações íntimas também pedem mais companheirismo e confiança, pisciano. Então, se você é casado, tem uma relação, cuidado para não se distanciar muito do seu parceiro, da sua parceira, tá? Porque senão pode ser uma temporada aqui, lá pelo meio do mês, lá perto da lua crescente, aqui no dia 9, 10, de paranoia, de briga. Mercúrio vai ingressar em peixes e sua cabeça pode ficar extremamente elástica. Por um lado, suas ideias criativas, elas expandem muito. Por outras, você pode ficar o tempo todo na insegurança e na contradição. A lua vai crescer em Gêmeos dia 10 e isso vai fazer com que você fique mais focado na sua família, buscando resolver problemas, ajudando as pessoas a se conciliarem. É importante que você tente ver o ponto de vista do outro, senão você pode entrar de novo nesses conflitos, né? Mudanças de residência pode ser cogitado aqui para a vida dos piscianos, tá? A lua cheia que a gente vai ter em Virgem, dia 18, com a presença de Netuno conjunto ao Sol em Peixes, vai trazer uma tensão.
né? Uma tensão nas relações, uma tensão se você tem uma sociedade, porque você pode achar que as coisas não estão justas, que as coisas não estão equilibradas. Então é muito importante que você tenha uma atitude objetiva e um diálogo bem aberto para resolver qualquer tipo de situação. E se você tiver esse equilíbrio, essa diplomacia, as coisas são resolvidas. Cuidado com o excesso de passividade ou literalmente nesse processo de apontamentos, mas sem trazer soluções. Ficar só apontando o erro do outro não vai ajudar. No dia 20, a gente tem a entrada do Sol em Áries, né, o ano novo astrológico, e essa temporada ariana te ajuda a colocar os pezinhos mais no chão, tá, Pisciano? Então você consegue sair um pouco dos devaneios, das inseguranças, das indecisões que você tava aí ao longo do mês todo, tá? O efeito colateral desse Sol ariano é um pouco da teimosia, dificuldade de compartilhar as coisas, principalmente questões materiais. Então, cuidado com esse efeito colateral. A gente tem uma lua minguante no dia 25 no signo de Capricórnio, que vai te levar a soltar. Essa lua para você é poderosíssima, o melhor momento do mês lá no fim, onde você solta, você tá mais relaxado, você consegue ter mais foco nas coisas que você quer resolver, sem toda hora aquela situação que te tira do seu lugar, que tira você do seu bem-estar, né? A sua capacidade de seguir em frente, desapegando dos excessos aqui, é muito grande. Você tem a presença de novos amigos nesse momento do mês que fortalecem a sua autoestima e te trazem a segurança que você precisa, tá? A gente termina o mês de março com Mercúrio entrando em Áries, e isso traz para você novas ideias, para você ganhar mais dinheiro, né? Ou para você ganhar dinheiro e se organizar sendo produtivo, sendo disciplinado. Então, é um ótimo momento para você buscar trabalho e literalmente fazer o seu dinheiro render. Tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, ótimo mês para todo mundo e até o próximo vídeo.